Boa noite, motoristas de aplicativo e público em geral. Eu sou Eli Silva, estamos mais uma noite ao vivo para São Paulo e todo o Brasil. Hoje, 24 de 11 de 2020, estaremos com o Major Jaime, natural de São Paulo, tem 51 anos, é do PT, candidato eleito, teve 202.614 votos nessa eleição de 2020. Ele é casado e tem duas filhas, policial militar. Começou em 1990 e em 2016 se tornou major. Boa noite, major, tudo bem? Oi, Eli, boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Nestor. Boa noite a toda a sua audiência aí. É um prazer aí. Aceitei o convite na hora, né? Quando o Nestor fez o convite, né? Vocês, né? Juntamente com o Nestor. Aceitei na hora para a gente estar nesse bate-papo aí. É uma satisfação. Perfeito. Muito obrigado por estar com a gente, Major Jaime. Também estamos com o Jefferson Duarte, que é motorista de aplicativo e dono do projeto Luz do Mundo. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eli. Mais uma vez nós aqui, né? Boa noite aí, Nestor. Major Jaime, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa aí, semanal. E boa noite a todo o pessoal que está assistindo a gente. Também estamos com o Nestor Sartoreto. Ele foi candidato a vereador, não conseguiu ser eleito, mas o Major Jaime, do partido dele, conseguiu. Boa noite, Nestor. Boa noite, Eli, Major, boa noite, Jefferson. Major, obrigado por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. Segunda vez que eu tenho o prazer de ter o senhor aí com a nossa... Foi uma outra turma na primeira vez, né, com quem o senhor conversou. Sim, boa noite a todos. E vamos lá para mais uma... Aliás, a 20ª edição, né, da nossa entrevista. Acabei esquecendo de falar. Então, mas tá vendo? Eu não esqueci. Estamos aí meio que atingindo uma certa maturidade. Perfeito, vamos lá. Em matéria do Poder 360, da edição do dia 22 de novembro, a matéria diz a seguinte frase: em cada 3 policiais mortos em 2019, 2 eram negros. Como se houver essa situação, sendo um negro e estando também na polícia? Eli, agradeço a pergunta, viu? A gente está vivendo um momento que, né, isso aí algumas pessoas aproveitam, né, para aparecer e para trazer algumas bandeiras aí, principalmente ideológicas. Então, já vou ser direto nessa pergunta. Em 2013, eu fiz um estudo, né, a gente, para ser promovido a major, né, oficial superior, você tem que fazer um mestrado. E nesse mestrado, o que eu trabalhei foi exatamente essa questão. Eu trabalhei como tema abordagem policial, discriminação e preconceito. Então, esse assunto é um assunto que eu gosto muito, né? Justamente por ser policial e negro. E olha só que interessante, a conclusão que eu acabei chegando, Eli, Jefferson, Nestor, foi que os dois sofrem preconceito. O policial militar, né, o policial em si, ele também sofre preconceito da sociedade, em várias circunstâncias. E o negro, não preciso falar, que também sofre preconceito no Brasil. O que eu quero descaracterizar, e vocês me permitam fazer isso, né, aí para a gente não entrar nessa guerra ideológica, o que eu quero descaracterizar é o que hoje, né, algumas ideologias de esquerda, ou a grande parte delas aí, políticos de esquerda, né, os progressistas aí, dentro das suas ideias utópicas, colocam como eles falam muito do racismo estrutural agora, inventaram essa terminologia. E eu falo para todos vocês, isso não existe na Polícia Militar. Eu posso afirmar que na Polícia Militar do Estado de São Paulo e em outras instituições do Brasil, isso não acontece. É uma instituição que respeita muito as pessoas, que respeita muito a individualidade, e a maioria da nossa polícia, ela é negra. Quero só lembrar que a definição de negro, houve uma mudança
em que a gente, né, essa mudança foi feita no governo Lula. O IBGE hoje classifica como negro as pessoas que são pretas e que são pardas. Então, esses são identificados como negros aqui no Brasil. E hoje, a maioria da polícia militar, a gente tem uma estatística que varia um pouco, mas a última que eu tinha trabalhado era em torno de 56% das pessoas eram negras. As pessoas se autodeclaravam, né, declaravam como preta e pardo. E, infelizmente, né, respondendo a sua pergunta, é uma realidade. Muitos policiais militares do Brasil inteiro, que morrem em torno de mais de 500 policiais por ano no Brasil, a maioria deles são negros. São pessoas que muitas vezes começaram na carreira, encontraram uma oportunidade muito boa na instituição Polícia Militar de ser realmente um profissional valorizado. E, infelizmente, por várias consequências da atividade profissional, eles podem se deparar com uma ocorrência e podem ser mortos. E aí a gente não vê os direitos humanos, né, Nestor? Ninguém dos direitos humanos vem defender o policial negro que morreu numa favela lá no Alemão. Né? Ninguém dos direitos humanos ele vem defender um policial que morre na favela do Paraisópolis. Troca tiro. E muitos, né, a gente está falando de mortos, mas aí, Jefferson, eu também lembro que muitos, infelizmente, policiais ficam com sequelas. Então, nós temos uma quantidade muito grande de policiais militares que estão em cadeira de roda, que estão com sequela, que estão numa cama de hospital, que mudaram a trajetória da sua vida por conta de uma ocorrência. E isso, infelizmente, não é falado pela mídia, porque não é interessante, né, falar que o policial negro sofreu algum tipo de violência. Então, respondendo, para não estender muito, é basicamente isso. Perfeito, Major. Acho que foi bem claro e enfático na sua resposta. Eu quero dar boa noite ao Clóvis Júnior, que está participando com a gente. Fica feliz com a 20ª edição, o Samuel Romão. Eu já quero passar a primeira pergunta para o motorista, o Nestor, desculpa, essa mudança ela ainda não entrou na minha cabeça. Quero passar a primeira pergunta para Quero passar a primeira pergunta para o Nestor Sartoreto. Vamos lá, Nestor. A pergunta é minha, né? Vamos lá. Pois é, o Major colocou um fato aí da mudança do IBGE, mas de uma certa forma isso reflete a realidade do Brasil, né? Porque nós somos um povo miscigenado. Então, essa questão aí de raça, para mim, ela simplesmente, ela nada mais é do que uma pauta puramente ideológica para dividir naquela linha lá do dividir para governar. Então, esse é um assunto bem delicado. Vamos passar para frente, eu vou mudar um pouco. Eu vou entrar para a política. E, na verdade, é um assunto que tem me... Essa foi a minha primeira tentativa, né? Minha primeira eleição. E eu tomei uma surra, literalmente. Foi muito legal, aprendi muito. O Major caiu? Ah, não, tá aí. Não, é só dividir. Ele mudou, Eu aprendi muito, para mim foi um aprendizado, assim, indescritível. Agora, especificamente, Arthur Orsi, Major, declarando apoio ao Dário, depois de tudo que nós ouvimos falar, tudo que nós defendemos junto com ele. Isso aí é uma constante na política, esse jogo? O que o senhor pode me falar sobre isso? Vamos lá, né, para que as pessoas entendam, né? A gente está falando com o estado de São Paulo inteiro, né, até do Brasil, né? A gente está falando Brasil, com outros lugares também do nosso país. Mas só para vocês entenderem, eu e o Nestor, um grupo de 40, vamos colocar 44 pessoas, né, que nós participamos de um pleito eleitoral aqui em Campinas, concorrendo, né, nós estávamos concorrendo à vaga de vereador. E, num momento crucial da nossa campanha, houve um determinado candidato que mudou a nossa convenção, né, mudou questão de uma semana, ele mudou o presidente do partido e fez basicamente ele queria obrigar que a gente apoiasse o candidato deles. E nós entendíamos que não era esse candidato que era o mais viável para os nossos valores, os nossos princípios, né, Nestor? Aquilo que a gente estava batalhando, um pensamento de direita, conservador, combate à corrupção, e nós apoiamos o Arthur Orsi, que era um candidato que já vinha
já tinha sido candidato antes, era um vereador muito atuante no combate à corrupção, no combate a fazer a coisa certa, e nós fizemos o apoiamento a esse candidato no primeiro turno. E terminou a eleição do primeiro turno, o Arthur Orsi fez um anúncio de apoio a um outro candidato que para nós também não é dentro do partido, dentro do que a gente entende que seria mais viável, mais correto, não era o perfil que nós esperávamos. E hoje a gente está... Acho que todo mundo está acompanhando o São Paulo, né? Todo mundo está vendo o que está acontecendo em São Paulo, que a gente tem o PSDB, que, para quem não sabe, o PSDB é um partido de esquerda, tá? Ele é só um pouco mais chique, mas é um partido de esquerda, o PSDB. E a gente tem um mais radical, né, de todos aí, que é o PSOL, né? E fica difícil, às vezes, decidir entre um ou outro, né? Não sei se vocês estão tendo essa dificuldade aí, mas eu vejo muita dificuldade nisso. E aqui em Campinas, infelizmente, a gente está com 2 candidatos também, que a gente tem uma dificuldade também, por conta do histórico político das pessoas que estão junto com eles, principalmente, do grupo que foi formado, das pessoas que estão apoiando as candidaturas. E a gente não aceita esse apoio. Nestor, eu mesmo me coloco hoje não apoiando nenhuma das 2 candidaturas, nem a candidatura A, nem a candidatura B. Né? E, infelizmente, o Arthur fez o apoio a uma das candidaturas, que é do Dário, mas eu hoje me coloco de uma forma que não vou fazer apoio a nenhum dos 2. Dá licença, só uma parte. Eu vejo como senhor, mas não foi exatamente isso que eu quis dizer. Eu não fui completo na minha pergunta, eu me expliquei mal. 2 dias antes, nós ouvíamos o Arthur xingar o Dário, os outros candidatos, né? E um dia depois, ele faz lá uma declaração em que eles são amigos há 30 anos e que ele é o mais preparado. Isso, para mim, é uma coisa incongruente, muito difícil para mim trabalhar isso, sabe? Como é que o cara... Esse jogo... Isso que foi... A minha pergunta foi nesse sentido. Se é esse o movimento que existe, que vai ficar na política, ou se a verdade alguma vez vai imperar, digamos assim. O que o senhor acha? Ô, Nestor, tá, agora ficou mais claro aí, mas vamos responder. Você está falando o jogo da política, né? Se essa velha política é que impera. Infelizmente, a gente fez o apoio de uma pessoa, né? Que no caso foi o Arthur, que a gente apostava pelo histórico dele, pela pessoa, por tudo que ele já tinha feito, que ele faria diferente. E, infelizmente, tem um livro muito bom, né? Que chama A Hora da Verdade, não sei se vocês já viram. É um livro antigo que eu vi quando estava estudando sobre qualidade. E a hora da verdade é aquele momento em que o cliente, né, que a pessoa, ela vai ter ali a certeza daquilo que ela está fazendo, né, daquilo que ela está comprando. E a gente, nessa hora da verdade, né, infelizmente, a gente teve um balde de água fria. A gente viu que, infelizmente, né, o jogo político, né, no caso que foi feito, você falou de dias antes falando que não iria apoiar, que não iria estar junto, né, e falando uma série de coisas do candidato, depois passou algum tempo, algumas horas, vamos colocar assim, já estava junto e falando que estava apoiando. Eu falo para você que nós, Nestor, não entramos na política para isso, né? Não foi esse, né, o caminho que a gente escolheu quando a gente fez a filiação no partido esse ano, no começo do ano. Infelizmente, a gente viu esse péssimo exemplo. E é o exemplo que a gente não deve seguir. Então, infelizmente, aconteceu. Mas é um exemplo que eu falo que nós não devemos seguir. A gente deve manter os nossos princípios e os nossos valores aí. Mas eu lamento muito pela decisão que foi tomada por ele, não a decisão que foi tomada por nós, né? Infelizmente. Não. Exatamente. Perfeito. Eu vou fazer a pergunta do Clóvis, ou a complementação do Clóvis Júnior aqui. Pergunto a todos, por que os seres humanos não se preocupam, sim, com o seu interior, não com a cor da pele, e sim, deveríamos ter um pouco mais de humanidade. Eu vou passar para a crítica da Neuza também, que está fazendo aqui, a Neuza Caldeira. Boa noite, Eli Silva. Desculpa, não dá para ficar ouvindo o Major dizendo que não há racismo na polícia. Vemos isso todos os dias na TV, e por ser negra, também já senti isso na pele. E o Utopia Drive está dando boa noite pra gente. Perfeito. Quer fazer a pergunta, Jefferson? Vamos lá. Quer comentar em cima, Major, do que ela falou?
Ou eu vou sim, porque a Neuza falou de mim aí, né? Sim. Não só a Neuza, né? Talvez outros também tenham comentado isso, né? E a Neuza fala que não dá para ouvir. Neuza, me desculpe, mas eu atuei na Polícia Militar durante 30 anos. Eu fui instrutor de milhares de policiais. Não foram poucos, foram milhares de policiais. Eu saí na rua com todos os policiais que você possa imaginar. Brancos, negros, japoneses, ruivos, né? Pele mais clara, pele mais escura. E eu falo para você que a minha atividade profissional foi de rua por pelo menos aí 10 anos, trabalhando efetivamente na rua. E o que a gente fala de racismo, né, que hoje a esquerda prega isso, e tem que fazer uma diferença, hein? Faça essa diferença, por favor. O preconceito existe? Existe. Você pode ter certeza que existe preconceito. Existe discriminação? Existe. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o racismo, que é pregado hoje por setores da imprensa, pela mídia, por partidos políticos, por pessoas que são, infelizmente, são descompromissadas com a verdade, eles querem colocar que dentro da instituição polícia militar ou dentro das instituições policiais se prega o racismo. É como se a gente chegasse a gente fala muito de pré-eleição, para que vocês entendam. Todo policial que vai sair para a rua, no Brasil inteiro, ele tem antes aí uma meia hora de instrução, onde a gente conversa, a gente fala sobre os assuntos que aconteceram no serviço anterior, aquilo que a gente pode se deparar, se tem algo específico para a gente atuar naquela noite ou naquele dia, e é algo inimaginável que um instrutor, um sargento, um cabo, um coronel, um capitão, chegue para sua tropa e fala, vamos sair na rua, e hoje nós vamos abordar 20 pessoas negras, vamos pegar todos os negros que tem na rua, nós vamos abordar todos eles, independente de onde eles estão, da rua, da roupa que eles estão vestindo, independente disso, a gente vai abordar só negros. Isso é um absurdo. Do jeito que é passado pela imprensa, parece que é algo sistemático, que se faz dessa forma. Mas eu faço uma observação aqui. Eli, Jefferson, Nestor, e para Neuza também. Neuza, o que acontece é que o nosso Brasil, o nosso país, ele tem pessoas que são preconceituosas, ele tem pessoas que discriminam. E essas pessoas, elas entram em todas as atividades profissionais. Eles vão ser médicos, eles vão ser dentistas, eles vão ser auxiliar, vão ser professores, vão ser talvez um balconista, vai ser talvez um motorista de aplicativo, vai ser um policial militar, vai ser um piloto de avião. Eles vão ter as mais variadas atividades. E dentro da atividade profissional dele, se ele for preconceituoso, ele talvez coloque isso para fora. Mas o que eu quero deixar claro, Neuza, e para todos, que a instituição Polícia Militar, ela faz exatamente o contrário. Ela tenta, né, de uma forma muito didática, mostrar para as pessoas, que são aqueles profissionais que estão entrando, que o policial aqui no estado de São Paulo, ele fica durante 1 ano, 13 meses, né? 1 ano e 1 mês, ele fica estudando, somente estudando, sendo formado, e é sempre falado para eles, na hora da abordagem, você não tem que ver a cor da pele, você não tem que ver o cabelo, você não tem que ver, né, o bairro que ele está, se ele tem alguma coisa ali que chame a sua atenção. Você tem que ver, na verdade, a atitude da pessoa. Quando a gente fala, por que nós abordamos as pessoas na rua? Pela atitude dele, pela atitude dela. Às vezes, aquele local onde ela está, ela tem um tipo de atitude. Eu vou dar um exemplo. A gente está passando aqui, a gente está chegando no verão, né? Nós estamos no verão. E se eu, vamos pegar 25 de março, né? 25 de março, eu acho que é uma rua muito conhecida, acho que por muitos brasileiros. Na 25 de março, com um sol de 30 graus, se eu vejo não precisa ser jovem, um homem, com uma jaqueta, às 11 horas da manhã, isso chama atenção ou não? A gente está com um calor de 30 graus. Isso chama atenção. Ele está destoando daquele ambiente porque ele está com uma jaqueta. E naquela jaqueta, eu estou dando um exemplo, porque isso é real, já aconteceu comigo. Aí você vai abordá-lo, aí ele está com um objeto furtado dentro da jaqueta dele. Então aquele indivíduo, ele está cometendo um delito. E quem que tem que fazer essa abordagem? É a Polícia Militar. A Polícia Militar tem a obrigação de abordá-lo. A Polícia Militar tem a obrigação de identificá-lo, de saber quem é. E a gente só consegue fazer isso através da abordagem, né? Que é a abordagem policial.
E é a forma que nós temos. Não existe hoje no mundo nenhuma outra forma de você saber se a pessoa comete crime, saber se a pessoa é procurada, se a pessoa já cometeu o crime ou está preparando para cometer o crime, a não ser através da abordagem policial. Então, só, talvez a gente fique falando isso aqui, até voltando um pouquinho ao assunto. Mas é interessante deixar claro, porque ele não existe o que a imprensa, o que os partidos de esquerda, o que os políticos querem colocar, que existe dentro da instituição algo organizado e sistemático falando, ó, vamos sair à rua e vamos abordar só os negros. Eu falo até que nós temos um problema que talvez seja mais sério. Nós temos um problema aqui que é cultural e também econômico. Se você observar, as pessoas que têm a menor renda, ela vai se vestir um pouquinho pior, ela vai andar num bairro com moradias mais populares. Esse é o motivo de eu abordá-lo? De forma nenhuma. Esse não é o motivo. É exatamente a atitude da pessoa que vai levar o policial a fazer a abordagem. Então, quem não é policial, às vezes não consegue entender. E se você colocar isso como uma verdade, e infelizmente a imprensa bate muito nisso, as pessoas vão achar que é exatamente isso. Infelizmente, olha o que eu vou dizer, olha o que eu vou dizer. Eu não estou com os dados aqui, né? Isso é uma coisa que eu não tenho aqui, mas era importante. Mas, infelizmente, quando você vai numa penitenciária, você chega naquela penitenciária e você não vê a maioria das pessoas negras lá dentro. Você não vê. Eu não estou com a estatística aqui, por isso que é importante ter esse dado. Então, isso demonstra exatamente que não existe essa questão de, como se fala hoje, né? Até, às vezes eu gosto de evitar, porque a esquerda, a imprensa, inventa muitos termos, né? E aí inventaram hoje esse tal de racismo estrutural. Quer dizer que dentro da instituição só se pratica racismo. Não. Dentro da instituição tem pessoas preconceituosas, tem sim. Tem pessoas que discriminam, tem sim. Mas não que a instituição, ela direcione qualquer tipo de ação nesse sentido. Muito pelo contrário, né? Hoje, todos os policiais que saem, eles saem com uma formação muito boa, calcada, sim, em direitos humanos. E os direitos humanos não é simplesmente para uma parcela da população só, não. É para todo cidadão brasileiro, os direitos humanos, ele deve assisti-lo. Prevalecer, né? Exatamente. Perfeito. Vamos lá, Jefferson. Eli, se deixar, eu vou ficar falando aqui um monte de coisa, mas vamos lá. Pode falar, gente. Tem uma hora. Quem tá aqui mais curto aqui? A gente tem uma hora inteirinha. Então, Major Jaime, você é um dos primeiros candidatos que chegou aqui. Agora, candidato não, já está eleito, né? Mas que o Eli não interrompeu. Ele deixa você falar. Eu acredito que todos... eu acredito que todos nós todos estamos gostando do que você está falando. Pelo menos eu admirei seu ponto de vista. Jefferson, esse questionamento que você fez aí é simplesmente isso. Quando uma pessoa entra numa linha de raciocínio que está explicando as coisas, a gente tem que ouvir. Mas quando fica dando voltas e voltas e voltas e não consegue a gente interpretar nada, aí tem que ser interrompido, né? Perfeito, Jefferson, vamos lá na sua pergunta. Obrigado. É muito, muito bom o seu ponto de vista. Eu queria dar mais um palpite aí para Neuza, né? Como você disse, né, Jaime, estão tentando estruturar o racismo, mas o racismo não pode estar estruturado na corporação polícia, ela tá no próprio ser humano, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, ela vê muito isso na polícia. Por quê? Porque, principalmente, partidos de esquerda, ideologias de esquerda, tentam jogar isso para a polícia, e é o que se passa na TV, né? O que nós mais vemos na TV é a polícia agredindo o negro. Então, isso fica na mente dela. Por isso que ela falou isso, entendeu? Mas aqui em São Paulo, nós temos um vereador chamado Fernando Holliday, tá? Ele é um vereador negro, ele é gay e ele é de direita. Tá? Exato. Ele é de direita. Não sei se o senhor conhece aí. Conheço ele, sim. Então, ele é um ser humano que eu admiro demais. É uma pessoa que eu super admiro. Um puta, muito bom vereador mesmo. E ele é atacado pelo campo da esquerda. O próprio Ciro Gomes, candidato à presidência do Brasil, já foi processado e perdeu um processo
por ter chamado o Fernando de capitãozinho do mato, entendeu? Exatamente. Então, o preconceito, quando vem de um lado, é aceitável, entendeu? Então, eu gostaria... Aceitável não, né? Desculpa, aceitável não, a gente até entende. Por essas pessoas, Sim. entendeu? Essas pessoas entendem. Tipo assim, você não pode falar mal nem ser racista. Mas quando esse racismo vem do campo deles, no caso do Ciro, então é aceitável para eles, entendeu? Mas fora isso, eu gostaria de perguntar para o Major se você vai seguir o ritmo do Fernando Holliday, não se dobrar a essas pautas racistas, como que você vai lidar aí como vereador em Campinas? Ô, Jefferson, agradeço. Então, perguntas boas aí, hein? Estou gostando de ver aí que vocês me dão a oportunidade de conversar um pouquinho. Primeiramente, né, até já foi comentado aqui, eu sou de direita, eu sou conservador, né, tenho os meus princípios e os meus valores, né, calcados aí, são princípios cristãos, né, então eu tenho muito esse princípio de família. Eu sou daquela época ainda que a gente pedia benção para a avó, né, chamava os mais idosos, né, de senhor, a gente é dessa época ainda, né? E eu digo para você, Jefferson, que a ideia, não vou seguir, obviamente, a ideia ou a linha do Holliday, né? Mas vai ser algo parecido no seguinte sentido. Hoje a gente sabe que, infelizmente, a esquerda, ela tem algumas pautas, e uma das pautas que a esquerda vem trabalhando já há muito tempo, não é de hoje, já há muito tempo, que é a pauta da questão do racismo, né? Então, eles pegam essa bandeira e colocam isso como uma virtude somente deles. Jefferson, então, só eles enxergam o racismo, só eles podem falar do racismo. E é legal quando você fala isso, porque eu já fui acusado, né? Eu trabalhei aqui em Campinas, né, no policiamento da região central de Campinas. E durante 3 anos aqui eu comandei a companhia que faz o policiamento na região central. E foi num período que nós tivemos as manifestações de 2013. Não sei se vocês vão lembrar, né? Acho que todo mundo lembra, né? Que foi onde começaram em São Paulo, que era o passe livre, aí depois passou para o Brasil inteiro, começaram várias manifestações. Foi aí que o Brasil, muita gente acordou, né? E começou a ver que tinha, né, alguma coisa de estranho estava acontecendo com o nosso país. E eu participei de todas as manifestações que aconteciam em Campinas. A gente tinha mais ou menos 1 ou 2 por semana. Eu participava de todas. E olha só que interessante, Jefferson. Quem organizava essas manifestações aqui em Campinas eram basicamente grupos de estudantes da Unicamp, da PUC, né, que são as faculdades lá, principalmente de sociologia, antropologia, e por aí vai, as faculdades de humanas. E não foi poucas vezes que eu fui chamado de fascista, né? Só por ser policial, eu já sou rotulado dessa forma. E também não foi uma nem 2 vezes que eu também fui taxado de racista. Olha só que interessante, eu, policial negro, trabalhando, né? Chegava uma menina, às vezes de classe média, e falava para mim: você é o racista porque você está vestindo essa farda. Eu falo: mas menina, você não nem começou a pensar ainda direito, né? E tá falando esse tipo de coisa porque você está repetindo. Ela simplesmente repetia aquilo que ela ouvia, né? E o que a gente vê hoje, infelizmente, que muitos jovens, não só jovens, né? Eu estou falando jovens, jovens hoje a gente vai até 30 anos, né? Mas algumas pessoas, elas não estão parando para analisar o contexto como um todo. Então, quando a gente para analisar, e você analisa o Brasil, não pode, isso é o meu ponto de vista, a gente não pode pegar os Estados Unidos e falar: não, o que está acontecendo nos Estados Unidos lá, com George Floyd, a gente vai trazer para cá, aí vidas negras importam, e a gente vai começar a levantar essa bandeira e vamos para a rua. Não, o nosso Brasil é diferente, o nosso país é diferente, até nesse conceito de preconceito, discriminação, que hoje eu evito de falar a palavra racismo, né? Falar, não, existe racismo no Brasil? Eu falo que existe preconceito e discriminação. Esse é o meu ponto de vista. O racismo que a esquerda quer colocar, não. Esse racismo de dizer que a sociedade é dividida entre brancos e negros, não, você pode parar com isso. Eu não aceito que venha qualquer ideologia falar que a sociedade está dividida. Tem branco de um lado e tem os negros do outro. Aí para os negros eu tenho que dar cota. Aí para os negros eu tenho que fazer ações afirmativas. E o Estado tem que fornecer para o negro isso ou aquilo. Não.
eu não coloco o negro nunca, em nenhuma situação de vitimismo e de coitadismo. Os negros precisam, na verdade, de oportunidades. Eu, na minha vida, o Eli até me perguntou quando eu entrei na polícia. Eli, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Eu não conhecia os meus pais. Eu falo que eu sou um privilegiado. Deus me ajudou muito, né? Me colocou pessoas na minha vida que puderam me dar realmente coisas que eu agradeço muito. E eu fui criado pela minha madrinha e pelo meu padrinho, que eram brancos. E eu tive a oportunidade de estudar. Com 16 anos eu decidi que eu queria entrar numa escola militar. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar para entrar nessa escola militar. Acabei entrando com 19 anos na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde mudou a minha vida. Então hoje, se eu sou um pai de família, sou major da Polícia Militar, encerrei minha carreira e hoje sou um vereador eleito, eu agradeço porque, infelizmente, na minha geração, eu nasci na Bela Vista, em São Paulo, viu? Para quem... Eu sou paulistano, ele falou disso, mas eu sou nascido e criado na Bela Vista. E eu voltei, anos atrás, né? Vamos colocar uns 20 anos atrás, eu voltei lá na Bela Vista, e aqueles meus amigos que a gente tinha de escola, ou às vezes da rua, infelizmente alguns tomaram outro caminho. Eu fui para a Polícia Militar, e alguns, infelizmente, foram para um outro caminho. Um caminho que, não vou dizer que seja difícil, né, as escolhas que eles tomaram, mas foi um caminho que foi para o crime, né, que foi para o tráfico, que foi para até para usuário de entorpecente. É um caminho que não tem mais volta, né? Exatamente, Eli, exatamente. Então, infelizmente, o que acontece hoje no Brasil, Jefferson, respondendo, que eu falei bastante, né, mas só respondendo o que você falou. Esse contexto hoje que nós temos no Brasil, ele vem sendo trabalhado de uma maneira ideológica. Então, eu coloco para todos que, para mim, não existe o racismo da forma que a esquerda está colocando. Existe, sim, o preconceito e a discriminação. E para sofrer preconceito e discriminação pode ser qualquer um de nós. Né? Se você, Jefferson, né, que a gente pode colocar assim que é ruim isso, né? Porque hoje a gente está estereotipando as pessoas, né? Esse aqui é branco, esse aqui é negro, esse aqui, né? Mas se você tiver com uma roupa mais ou menos, né, meio rasgada, e se for num restaurante da Cidade Jardim, talvez você chegue lá e chegar num Fusca, né? E chegar num Fusca, talvez o cara do valet, né? O funcionário que está no valet, ele vai olhar, pô, o cara está chegando num Fusca, roupa meio rasgada, na hora que você entrar as pessoas vão ficar olhando, né? Você é branco, mas eles vão ficar olhando assim, pô, o que esse cara está fazendo aqui? Não é o ambiente dele. Isso por quê? É porque o preconceito, ele existe. Não é por conta somente da cor. É isso que as pessoas hoje, alguns jovens, não estão conseguindo entender. O preconceito e a discriminação existe, mas é mais de uma forma assim cultural e também econômica. A mesma coisa o Nestor, né, Nestor? Você, né, com o seu tipo físico, lugar que você for, as pessoas, não, ele é branco, tá tranquilo, tá entrando aqui. Não, para com isso. Alguém colocou aqui, né, que alguém fez aqui um comentário, né, e o nosso pastor, né, Martin Luther King, falava sobre isso, né, eu não quero que os meus filhos sejam julgados pela cor da pele, mas pelo caráter, né. A gente chegou nesse ponto no Brasil? Não chegamos ainda. E aí, para piorar, a gente não chegou nesse ponto, aí vem uma esquerda ideológica, e o que ela faz? Ela quer dividir, quer começar a falar de uma coisa que falar, existe branco e existe preto. Os brancos têm que ficar de um lado e os pretos têm que ficar do outro. Não é esse o Brasil que nós queremos, não é um Brasil dividido, né? Perfeito, Major. Perfeito, né? Muito bom, muito bom. Vou perguntar aqui o Nestor. Nestor, você vai entrar na área do motorista de aplicativo agora ou não? Que eu quero fazer uma pergunta para ele. Isso. Eu tenho uma outra pergunta política, se você quiser mandar aí a de motorista. Vou mandar aqui. Motorista Nestor, o Utopia Drive, ele tem articulado a situação da retirada da placa de identificação na porta do carro. A gente tem articulado, conversei com o Rafa Zimbaldi, conversei com o Dário Saad, todos dois se comprometeram a retirar a placa. E conversei com o Nelson Rossi, ele falou que no dia 1º de janeiro, na primeira sessão de janeiro, ele já vai pôr em votação a retirada da plaquinha. O que o senhor acha referente a essa placa de identificação na porta do veículo?
A pergunta é para mim ou para o Major? Para o Major, que é o vereador. Que vai votar. Nós vamos votar, viu? O Nelson é um amigo nosso, né? A gente já está junto já desde a época do Tenente Santini, né? Trabalhei com o Tenente Santini como chefe de gabinete. Então, o Nelson é um parceiro. E nós comungamos da mesma ideia, viu? Essa placa que foi colocada no governo Jonas, né? Ela não surte o que seria a ideia inicial, né? De identificar o veículo. Infelizmente, a gente sabe que... Eu vou falar da parte de segurança. Infelizmente, a gente sabe que a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil não vai estar na cidade inteira para proteger o motorista que está trabalhando. E vou dar um exemplo para vocês, né? O Nestor acho que sabe disso. Eu perdi um amigo no começo do ano, o Ataídes, né? Acho que vocês devem lembrar que ele estava numa corrida aqui em Campinas e foi morto em Hortolândia, o carro encontrado em Sumaré. E ele era uma pessoa excelente. E infelizmente, né, a segurança ela não é suficiente nesse país ainda. E nesse quesito, a placa de identificação ela não tem ajudado, principalmente na questão de segurança. Não sei se é somente esse ponto que vocês querem fazer por conta da retirada, mas podem ter certeza que eu votaria a favor aí, né, quando nós tivermos esse projeto, se for pelo Nelson apresentado, né, principalmente sendo dele, né, a gente vai estar a favor aí, para que vocês possam ter um pouco mais de tranquilidade na atividade profissional. Perfeito. Vamos lá, Nestor, pode fazer a sua pergunta. Bom, então, primeiro eu queria fazer uma observação sobre a placa. Eu não uso essa placa já faz um ano, alguma coisa assim, né? Para mim, ela é muito mais lenda do que a realidade, a retirada da placa. Pode ser polêmico, mas o fato é que nenhum desses casos de violência ao motorista aconteceu por causa da placa. Não existe, ou existe muito pouco, quase nada, caso de pessoa que foi abordada por criminoso por causa da placa. O que eu acho que tem que ser feito em relação a isso é uma identificação que efetivamente proteja o motorista, não no sentido de violência urbana, mas contra o abordador, contra o cara que usa o aplicativo falso, contra as contas falsas, né? Então, se a gente tiver uma maneira de fiscalizar efetivamente que quem está trabalhando está lá cadastrado no INDEC direitinho, cadastrado no aplicativo direitinho, isso para mim vai melhorar muito a vida do motorista, vai aumentar a renda, porque vai ter, hoje a gente divide o movimento com um monte, sei lá quantos por cento, talvez 20, 30% das pessoas que fazem aplicativo em Campinas são contas falsas, né? Então, essa é a minha posição em relação à placa. E continua lá aquela conversa na prefeitura, a INDEC já tem um sistema de QR Code, tem um monte de coisa aí já acontecendo. Major, aproveitando a deixa aí de ter mencionado o Nelson, eu queria que o senhor fizesse uma consideração, levando em conta a composição atual da Câmara, o que esperar dessa Câmara em relação ao combate de corrupção, independente de qual candidato seja eleito. Nós tínhamos nessa gestão agora, uma Câmara que blindou o prefeito contra tudo, né? Como é que o senhor vê essa Câmara atual na próxima gestão em relação a isso? Muito bom. A gente estava até conversando sobre isso, né? Para que vocês tenham uma ideia, acho que vocês, né, o Eli, talvez o Jefferson já conheçam um pouquinho, mas deixa eu passar o panorama para que as pessoas entendam. Hoje, a estrutura da Câmara, desde o começo da gestão, vamos colocar 2017 até hoje, o prefeito de Campinas, através de várias manobras políticas, ele conseguiu apoio da grande maioria da Câmara. Então, hoje nós temos 33 vereadores. Dos 33 vereadores, 4 são de esquerda, que basicamente se opõem a quase tudo. 3 são aqueles independentes, que é o Santini, o Nelson e o Marcelo, e 26 são da base do prefeito. Permanecem na base por vários motivos, né? Vários interesses aí que envolvem que eles permanecem na base. Essa nova legislatura, que é a que eu vou participar, que vai começar agora de 2021 até 2024, a gente espera que a Câmara Municipal tenha mais independência. Hoje a Câmara Municipal de Campinas não tem independência. É uma pena, porque já aconteceram várias e várias demonstrações disso, projetos importantíssimos
foram simplesmente aprovados sem discussão nenhuma. É o caso do IPTU, um exemplo. O IPTU, quando foi aprovado em 2017, era um tema extremamente importante para a sociedade, que merecia audiência pública, discussão, uma série de mudanças que poderiam ser feitas, e nada foi feito. Foi votado em 2 dias. Aquilo que era para demorar quase 2 meses, foi votado em 2 dias, porque a Câmara era totalmente do prefeito. Cassação dele, né, num processo também que houve, também não aconteceu por conta disso. Então, na próxima Câmara, só para que vocês entendam, a gente espera que, independente de quem seja o vencedor do pleito agora no domingo, a gente espera que o prefeito ele não tenha essa maioria quase que absoluta. A gente hoje tem 6 vereadores que são de esquerda, que nós temos que entender os posicionamentos dele, mas eles são pessoas que vão balizar também muitas coisas lá dentro. Nós vamos ter basicamente 4 ou 5 que serão independentes, pelo menos essa é a conta que nós estamos fazendo. Eu estarei nesse grupo também, de vereadores independentes. O independente quer dizer o quê, né, para só vocês entenderem. Aquilo que for pela cidade, pelo cidadão, nós vamos batalhar e vamos estar juntos. Independente de quem apresente o projeto, se for do vereador da base, se for de vereador da oposição, ou se for do prefeito, se for bom para a cidade, nós vamos estar juntos. Se for um projeto que não é bom para a cidade, que merece mais discussão, que a gente tem que combater, nós vamos brigar, né, e nós vamos estar numa linha de combate. E principalmente em situações de... Oi, já estou terminando aqui. E principalmente no combate à corrupção, isso é um ponto crucial. Então, independente de quem vai ser o nosso prefeito, a gente tem indícios, e a gente começou a trabalhar e começou a verificar que já começou, né, problemas que estão demonstrando que a corrupção está tomando conta do governo e das ações do governo, pode ter certeza que nós vamos brigar, como foi essa gestão agora, né, que estavam 3 brigando, sempre, né, o Santini, o Nelson e o Marcelo Silva. Então, vai continuar. A gente vai estar com essa frente, e a gente gostaria que tivesse mais gente, que tivesse mais vereadores. Mas hoje eu não conversei com todos os vereadores, a gente não sabe ainda como é que vai ser a composição, a gente não tem certeza de quem é quem, até dos novos ali, quem que eles iriam apoiar e quem eles iriam ter um entendimento de estar junto. Perfeito, Major. Vou lá. Quero dar boa noite para a Cassandra, que está com a gente, para o Valmir, que está com a gente, para o Eliseu, que está com a gente. A Cassandra fala: eu já fui abordada por causa da placa. O Valmir, ele fala: Major está correto, tem que ser independente mesmo. O Eliseu, ele fala: eu tive meu carro amassado por causa da placa. Os caras viram a placa e gritaram e tentaram me cercar. O Jefferson está com a pergunta. Beleza, Jefferson? Como é que a internet travou? Voltou? Tá me ouvindo? Terra chamando Jefferson. Pergunta está com você, Jefferson. Antes da pergunta, eu quero fazer a reclamação. Ao Nestor, claro. Nestor, nós estamos, desde o começo da campanha, brigando por conta dessa placa. A essa altura do campeonato, você vem falar que a placa não importa? Não, mas a minha posição sobre a placa sempre foi essa. Eu não uso a placa, né? E para mim ela é inexistente. É uma discussão assim que simplesmente tirar a placa, para mim não é isso que usa para mim. Você não usa por não querer, mas está na lei. Está na lei, tem que ser cumprida. E aí você vê um tiozinho, a maioria do pessoal aí vai usar essa placa. Aqui em São Paulo mesmo, nossas placas são bem pequenininhas assim, que vão dentro do carro. Mas isso aí que vai ser feito aqui. Onde você... inicialmente queriam que nós colássemos. Hoje em dia pode ser uma plaqueta onde nós podemos retirar, dependendo da onde nós estivermos. Se a gente está numa área mais perigosa, nós conseguimos tirar. Isso seria até bom. Então, isso é outra coisa que para mim, sei lá, né? Tô falando da minha experiência, da minha realidade. Cada um tem a sua. Hoje, aqui em Campinas, que é onde eu mais ando, as comunidades, por assim dizer, respeitam o Uber, porque sabem que você está indo fazer um serviço que ninguém mais faz, né? Então, eu não vejo essa placa como um determinante de violência. Eu conheço o caso da Cassandra, que ela colocou aí, mas ela esqueceu de falar que ela estava parada numa rua escura à noite dando mole, né? Ela não foi abordada porque ela estava com a placa, ela foi abordada porque ela estava parada numa rua escura dando mole.
era a hora errada Nossa. num lugar errado, né? Perfeito. Então, Sim, vamos sim. lá. Teve um motorista do Utopia que meteram um canivete no pescoço dele e roubaram o celular dele por causa da plaquinha. Esses são os principais. Sim, é isso mesmo. E por isso que a gente está brigando para retirar. A gente está brigando e... Dá licença. Desculpa. Exatamente. Só que esse cara, para ter um canivete posto no pescoço, ele tinha que estar parado num lugar que ele não deveria estar parado. Se ele não estivesse lá dando mole numa rua escura, sei lá o quê, mesmo sem plaquinha, talvez ele fosse abordado. Esse é meu ponto. A gente tem que estar esperto, ligado na situação. Não estou apoiando a plaquinha, não é nada disso, né? Perfeito. Perfeito. Vamos lá, Jefferson. Deixa eu falar. Voltando ao assunto principal aí dos últimos dias aí, né? A questão do racismo. Ô Major, eu ouvi todo o caso que teve lá no Carrefour com o João Alberto Freitas, e depois de você ver todas as filmagens, de princípio, quando sai a matéria na TV, a primeira coisa que você vê e ouve é que seguranças do mercado tal espancaram até a morte um negro. Então eles fazem uma matéria toda sensacionalista para tentar jogar para um lado do racismo. Mas depois, quando você vai ver as filmagens, você começa a entender o porquê que aconteceu, né? Então, e depois de você ver uma lista de crimes da pessoa que foi agredida ali, você vê que a pessoa também não colaborou. Eu não estou falando que não teve preconceito ali, eu achei que teve um certo nível de preconceito, como você mesmo diz, né? Não racismo. Mas aqueles dois seguranças eram totalmente desqualificados, parece que não tinha preparo nenhum. O jeito que eles abordaram o João Alberto foi totalmente errado, entendeu? Então eu gostaria de saber de você, a polícia, na segurança, o que você tem a dizer isso? Porque, né, por lei, vocês não podem fazer segurança, né? Não pode trabalhar de vigilante, segundo a lei. Mas nós todos sabemos que para complementar uma renda, o policial trabalha fora da sua carga horária ali como policial. O que você acha disso? Como nesse caso do Carrefour, aquele policial não tinha preparo nenhum. Ele foi agredir o rapaz e a função dele ali não era agredir, era segurar, fazer outro trabalho. O que você acha disso? Do policial que está trabalhando como segurança fora do seu expediente de policial? Ô Jefferson, a gente geralmente na polícia a gente fala o seguinte, né? Que a gente não comenta a ocorrência dos outros. Mas esse fato em si não tem como, né? Esse fato tomou uma proporção nacional, até fora do país, né? E a gente, infelizmente, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem de informação, que algumas informações você já passou. Então, tem um contexto, né, que aconteceu lá no supermercado, que acabou gerando essa série de situações, e que não justifica, hein? É injustificável se ele agrediu, o João Alberto, se ele agrediu anteriormente a Caixa ou qualquer funcionário, e depois esses seguranças reagiram da forma que reagiram, de uma forma até desproporcional, nada justifica a morte ao final. Mas o que eu quero lembrar, que é o que você citou também, tinha um policial militar ali. Então tinha uma pessoa que deveria ter um conhecimento, que deveria... Eu não sei, eu estou falando da nossa polícia de São Paulo, lá a polícia do Rio Grande do Sul, é a brigada, né, do Rio Grande do Sul. Eu não sei quanto tempo de polícia esse policial tem, eu não vi esses detalhes, né? Mas, infelizmente, a forma que eles conduziram a ocorrência foi muito errada, do início até o final, né? Então, agredindo da forma que estava agredindo, o que a gente fala muito na polícia é de fazer a contenção. O que é a contenção? A pessoa está agressiva, a pessoa está querendo brigar, a pessoa está provocando alguma coisa. Tem duas pessoas ali, então você tem que ter os meios necessários para poder fazer a contenção da pessoa. E isso não foi feito, né? A gente viu que foi uma agressão ali desmedida que chegou, né, na fatalidade da morte. Então, infelizmente, esses fatos não são os primeiros, Jefferson. Eu já tive situações aqui que a gente viu aqui na cidade de Campinas, já vimos outros casos, e aí a imprensa fica pegando esses casos, né? Vai pegando esses casos e vai lembrando, e vai fazendo. O que mais chama atenção
é que esse fato, se fosse, olha só o que eu estou falando, né? Que hoje a esquerda, a imprensa, as pessoas maldosas gostam de pegar uma palavra fora do contexto e usar da maneira que eles acham interessante. Mas se fosse no dia 20, que foi no dia 20, né, que aconteceu o fato, né? Dia 19, né? 19 de novembro, um dia antes do Dia da Consciência Negra. Mas se esse fato acontece no dia 19 de novembro e é um japonês, um jovem e japonês, a gente teria essa repercussão? Se fosse, né, uma outra pessoa, com uma outra característica física, talvez não tivesse. Mas, como a gente está num ambiente hoje que está dividido, né, por conta de vários fatores, né, que vou mais uma vez colocar ideologia, né, a gente não quer falar, mas não tem jeito, né, que fica colocando um contra o outro. Hoje o país está desse jeito, né, vamos colocar um contra o outro, vamos colocar todo mundo em choque. Nesse momento, algo mais simbólico do que você pegar, né, o João Alberto negro no dia anterior do Dia da Consciência Negra e explorar isso ao máximo, né, e colocando um policial militar que estava lá de folga, fazendo o trabalho, que, agora respondendo a sua pergunta também, infelizmente, no Brasil inteiro, policiais militares, policiais civis, guardas municipais fazem bico de segurança. Fazem bico porque a empresa que está contratando, ele tem uma pessoa que, a princípio, tem mais preparo, né? E a gente não viu isso acontecer, né, Jefferson? Mas, a princípio, tem mais preparo, e ele ainda está vindo com uma arma, né? Que, às vezes, na maioria das vezes, não é a arma do Estado, é a arma do próprio policial. Ele comprou essa arma e ele está utilizando, né? O policial pode ter essa arma. Então, ele compra, a empresa contrata uma pessoa que ainda vai ser uma pessoa que tem, por ser policial militar, tem conhecimento da estrutura da polícia e ainda tem contatos. Então isso ajuda. E o comerciante, né, as pessoas que contratam o policial, ele vê dessa forma. Eu vou estar trazendo alguém que é da instituição, que vai ter facilidade para trazer uma viatura, que vai ter facilidade de conversar com as pessoas, né? Então já vai estar armado, vai ter uma proteção. Então é esse o ambiente que hoje os policiais militares fazem no Brasil inteiro, fazem bico. E aqui no estado de São Paulo, só para finalizar, aqui o estado de São Paulo é o segundo pior salário do Brasil. Aqui um policial militar, ele recebe um salário que, para manter um padrão de vida, né, digno, a maioria dos policiais militares fazem bico, infelizmente. Perfeito. Só um ponto. Pode falar, Jefferson. Pode falar, Jefferson. Não sei se vai dar tempo, porque já se você falar, dá. Vai. Acho que a gente pode estender. A gente pode estender hoje. Eu queria primeiro fazer um elogio àquele movimento que fez aquele ato simbólico na Paulista, com aquela frase, que foi um movimento pacífico. Eu gostei disso, pelo jeito que eles fizeram. Foi um movimento bem interessante, muito diferente de outros que fizeram em outros lugares, com as badernas que foram feitas, com destruição de patrimônio, com a quebra e até pondo fogo dentro do supermercado, onde tem uma foto que o Arthur Duval postou no Instagram dele, uma negra tendo que apagar o fogo dentro do mercado que o movimento fez, entendeu? Então é uma baderna muito, muito feia. O elogio é ao grupo que fez o movimento na Paulista. A crítica foi aquela palavra, não sei se eu tô errado ou se estou certo, mas o meu ponto de vista é esse. Aquela frase que colocaram, vidas pretas importam, eu sou muito crítico com aquela palavra de pretas, porque nós lutamos tanto, nós tivemos tanto preconceito antigamente, quanto essa palavra preto, chamar o outro de preto era racista, se chamasse um de preto, era racista. Pô, como assim chamando de preto? E hoje em dia eles estão usando a palavra preta, eu sou totalmente contra, eu acho que a pessoa é negra, entendeu? Então eu posso chamar de negro. Essa palavra preta, isso vem de mim, é uma crítica feita pelo Jefferson. Eu não gostei da palavra preta, para você categorizar uma pessoa. Então, pode passar aí. Perfeito. Eu posso só fazer rapidinho? Pode fazer um complemento, vai lá. Vou pegar esse gancho aqui, eu não consigo, a conversa tá boa, tá indo bem. Vai lá. Só pegando o que você falou, né? Por que hoje está se mudando isso, né? Por conta daquela classificação que eu falei lá atrás do IBGE, que antigamente, né, a gente usava pardo, né, e preto. Aí depois veio essa questão do negro para poder juntar os pretos e os pardos para poder dar um volume maior, né, e mostrar um número maior, né, realmente. E hoje
né, vários movimentos negros estão resgatando, digamos assim, a palavra preto ou preta, como até uma questão de fortalecimento, né, como se fosse uma marca. E eu entendo o que você está falando. Realmente a gente foi mais ou menos ensinado, não ensinado, né? A gente sempre ouve alguma coisa assim que preto era algo assim que a gente estaria ofendendo a pessoa, né? Eu acho que assim, eles podem usar a palavra, mas eu não posso usar. Já pensou se eu te chamo de preto? Ô preto. E fica assim, viu? Ô preto, chega aí. Ô, negão. Então eu não posso usar a palavra, entendeu? O negro. Então eles podem usar e eu não posso, entendeu? Discriminação, isso aí chama, né? Discriminação. Não é? Da parte dele. Estão discriminando a palavra. Exatamente. Muito bom. Muito bom, muito bom. O Nestor falou, é bom a gente estender um pouco mais. Nestor, você sabe que o nosso público, eles são fiel e estão acostumados a assistir 1 hora. E se a gente passar muito, fica ruim. Perfeito. Olha, a Cassandra fala, se é branco, amarelo, vermelho e negro, não é preto. Tome. Perfeito. Major, Major, vou fazer o bate-bola, jogo rápido com o senhor. É uma pergunta. Mas já, pô, eu tinha tanta coisa para falar aqui ainda. Vocês me convidam outro dia, eu venho aí. O convite, o espaço está sempre aberto. Eu preciso falar só uma coisinha, por favor. Eu preciso deixar bem claro que eu não sou a favor da plaquinha, né? Porque talvez tenha ficado essa imagem. Eu sou a favor da retirada da plaquinha, a troca por uma identificação que favoreça o motorista profissional, né? É isso. Porém, eu também não vejo na plaquinha esse problema todo de segurança, é a minha experiência de 4 anos aí na rua. Só isso, eu não sou contra, né? É que você é cascudo, eu sou cascudo, mas tem um pessoal um pouco mais, que é mais mole. Vamos lá, vou fazer o bate-bola jogo rápido com o Major. Major, é o seguinte, eu vou falar uma frase, o senhor me responde rápido o que o senhor acha, tipo, bom, ruim, perfeito, qualquer frase que o senhor acha que identifique com aquela frase que eu vou te falar. Sim, aí o senhor me fala um porquê rápido, não é um porquê muito tempo, a gente tem 3 minutos. Vamos lá. Tá bom. Lula. Ladrão. Por quê? Porque o país depositou uma esperança em uma pessoa, né? E ele traiu esse país. Perfeito. Bolsonaro. Fazer muito. Vamos lá. Bolsonaro. Cascudo, líder cascudo, pode colocar assim. Por quê? Mandou bem. Por quê? Porque tudo que está acontecendo, você vê a Rede Globo, você vê partidos de esquerda, você vê o PCC, você vê corruptos, todos eles contra o Bolsonaro. Perfeito. Vamos lá. Cotas raciais. Cotas raciais não deveriam existir. Eu Por acho quê? que a melhor forma para ser justo e a gente não começar a julgar as pessoas pela cor da pele, eu acho que talvez uma cota econômica, talvez seja mais Perfeito. Vamos lá. Religião. essencial na vida do ser humano. Por quê? Porque nós somos corpo, mente e espírito. E nós temos Perfeito. Família. É a base da sociedade. Por quê? Porque eu não consigo ver ninguém sem uma família, sem uma estrutura, sem o retorno ao lar. Muito bom. Foi um prazer contar com o senhor aqui hoje. Eu vou passar a palavra para o motorista Nestor, agradecer a participação dele. Vamos lá, motorista Nestor, não, desculpa, pessoal. Nestor Sartoreto. Nestor Sartoreto, motorista. Bom, obrigado aí, né, pessoal todo aí, ao Major, Jefferson. Se sentir falta do Diógenes, pô, ia ser uma conversa aqui também mais acalorada, aquela coisa toda. Hoje o Jefferson me surpreendeu tremendamente, porque, Major, o senhor não sabe, mas o Jefferson é de esquerda e se posicionou aqui, né? O senhor viu o sinal dele, né, quando perguntou do Lula? Ele é de esquerda. E o senhor viu como ele se posicionou em relação às coisas, né? Pois é, exatamente. Então, muito obrigado. Hoje, assim, realmente foi assim, eu tô falando assim, foi demais. Muito obrigado por poder estar aqui. Perfeito. Vamos lá, Jefferson Duarte. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Já estamos aos 59 segundos do tempo. Boa noite para você. Muito obrigado, Eli, pelo convite. Muito obrigado, Nestor. E eu vou agradecer imensamente ao Major. Gostei muito de ouvir o senhor. Gostaria de vê-lo mais vezes aqui.
E o Diógenes nós briga muito aí, porque ele é muito extrema direita e eu não sou de esquerda. Eu não sou de esquerda. É que eu não. Não. É que eu discuto com todo mundo. Eu gosto do debate. Boa noite a todos. Valeu. Perfeito, Major. A palavra está com o senhor para agradecer também. O Eli, Jefferson, Nestor, todos a sua audiência, né, todos que estão nos ouvindo, agradeço muito o convite, né, fico realmente honrado por receber esse convite e me coloco à disposição. Em 1º de janeiro a gente vai estar assumindo esse cargo de vereador aqui em Campinas, e esse cargo não é meu, esse cargo é do povo de Campinas e também do povo do nosso estado de São Paulo e de outras localidades. Eu estou à disposição, o que vocês precisarem. O que nós queremos é realmente um país melhor, uma cidade melhor. A gente tem que batalhar por isso. Não é possível que um país desse tamanho, com uma população maravilhosa, com um povo adorável, com tantas riquezas naturais, que é possível que esse povo tenha que sofrer por conta disso. Eu espero que a gente possa ter orgulho do nosso país num futuro bem breve. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Perfeito, Bolados e Utopia Drive. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um. Na semana que vem estaremos com um ginecologista aqui. Aí o Jefferson vai fazer aquele tratamento legal. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem.